irmãos da paz do Senhor, amém? Confesso aos irmãos que não esperava por isso, viu? Não estava nos meus planos. Aleluia, Deus! Pega eu também, Jesus! Meu Deus! Estou na fila! Aleluia! Deus seja louvado! Aleluia, Jesus! Glória a Deus. Meu Deus! Glória a Deus! Aleluia! Vou fazer uma breve reflexão na passagem da Amanda, muito conhecida. Está no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Louvado seja Deus! Aleluia! Glória a Deus! Tira o negocinho dela. Amém, irmãos? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem. Meu óculos está fraco na lente, e a luz também é incomodando. Era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era um herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra. Então foi Naamã e disse ao Senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei da Síria a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei na mão, meu servo, para que eu cures sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para que eu cure de sua lepra? Notai, pois, vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixando vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e foi dizendo: pensava eu que ele sairia até comigo, poria-me de pé, invocaria o nome do seu Deus, Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Naamã, não são, porventura, a banda em Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então, se chegando ele
e os seus oficiais lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais que apenas disse que lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpa. Aleluia. Assim é nas nossas vidas, né, irmão? Muitas vezes o Senhor fala conosco, né? Nos dá uma determinação e às vezes nós questionamos, né? Não poderia ser assim ou assado? Deus sabe como fazer da minha na sua vida. Naamã precisou descer de um pedestal, tirar o eu, o orgulho, e ainda queria escolher como é que Deus operasse o milagre na vida dele. Quando o servo de Deus hoje escolhe, né? Quer determinar a maneira do Senhor trabalhar. Deus trabalha como Ele quer na minha e na sua vida. Basta que eu e você dar um lugar. Basta que eu e você ficamos na posição de base. Que Deus nos dispensa a bênção dele de qualquer maneira. Primeiro Ele vai lapidar você. Primeiro Ele vai quebrar todos os galhos secos, tirar tudo aquilo que não agrada a Ele, para você receber a vitória de Deus. Não é de qualquer jeito. Naamã questionou, mas teve que descer. E foi um dos rios, e diz que o Rio Jordão é mais sujo, né? Mas foi lá que ele ficou curado. Tem coisas que para mim na sua vida, para o homem natural é loucura, mas para Deus é sabedoria. Então peça a Deus, irmãos, para ter sabedoria de Deus, para obedecer a voz do Senhor e não fazer a minha sua vontade. Se fosse a minha vontade, nem estava aqui, né? O medo é grande, é uma responsabilidade muito grande você pregar a palavra do Senhor, que não é de qualquer maneira. Vai entrar no reino do céu é com esforço. Hoje de manhã eu fui na nossa varanda, passei por uma situação complicada, quase minha carne tremeu, quase eu saí da posição. Meu Deus! Porque o diabo está todas as formas, né? Como não conseguiu fechar a porta desse ministério, e tem usado os enviados deles para quem ficou para tentar bater. E hoje eu encontrei 2 afrontas de manhã. E eu me segurei para não sair da posição, porque a carne tremeu, viu? Eu nunca fiquei tão irada com a situação como eu fiquei hoje de manhã. Mas, mais uma vez, eu me dei vitória. Deus disse: ó, fica na minha posição, que cuido eu de você e do Deus dos teus. Deus vai fazer na minha e na sua vida tudo na hora certa, no momento certo. Mas se eu e você der um lugar, se eu e você não sair da posição. Deixa eu concluir aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Botou também o homem de Deus de todo o seu na comitiva e pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra de Deus, em toda a terra Deus, senão em Israel. Pois peço que aceites o presente, né? Da mãe ainda queria presentear o servo de Deus, como se fosse uma troca, né, irmão? Deus não quer que eu e você troquem nada nessa barraca, né? Ele vai fazer na minha vida tudo aquilo que Ele determinou, tudo aquilo que você pedir crendo, irmãos. Mas na hora certa, no momento certo. Não adianta eu e você, com muito querer botar Deus na parede. Deus não é Deus de confusão. Não adianta eu e você queremos determinar o seu operar de Deus ou achar que Deus tem que fazer no momento que eu e você está precisando, está necessitando. Aquilo que é mais necessidade, Deus vai prover no momento, na hora. Mas aquilo que você pode esperar é que você precisa realmente descer um pouquinho mais, ser mais provado, Deus vai lhe permitir, irmão, que você espere mais um pouquinho, que Ele vai te pôr mais um pouquinho, ó, lavar, espremer, para realmente colher o verdadeiro óleo puro, como é o azeite de oliva. Não é de qualquer jeito. Muitos têm tentado, né, fazer as coisas conforme o que quer, mas Deus disse: naquele grande dia eu e você vamos prestar conta de tudo que nós fazemos, de tudo que nós fazemos de certo e de errado na presença do Senhor. Então tenha cuidado quando você falar com o seu irmão, tenha cuidado quando você tenta bater o seu irmão, quando você olha para a beira para você e está questionando, deixe lá que Deus vai fazer o que Deus achar melhor. É na hora certa, né? Quando Naamã se tinha afastado, aí veio, né? Naamã queria dar um presente
a Eliseu, e Eliseu não aceitou. Só que o servo de Eliseu correu atrás do profeta de Naamã e pediu os talentos. E Naamã deu. Só que ele pagou um grande preço. A leva de Naamã passou para ele. Cuidado, irmãos. Quando você sai da posição, quando vocês obedecem a Deus, Deus vai requerer. E como vai, viu? A Bíblia diz que horrenda coisa caiu na mão dos deuses vivos. E muito tem brincado com a palavra do Senhor. Irmãos, cada vez que eu penso que a gente vê hoje a situação toda que esse ministério passou, em várias situações, e muita gente virou as costas. E hoje eu vejo, né? Deus falou com uma jovem aqui, estava postada. Falou, usou várias frases para falar com ela. Você volta para a minha presença, senão você vai ser cultura. E ela questionou, ela não aceitou, ela não acreditou e desceu a sepultura. Meu Deus! E deixou a gente muito triste, né? Porque ela fez desobediente, mas ela é uma pessoa muito querida por nós, né? Mas pagou um preço. Infelizmente, o preço que ela pagou foi com a própria vida. Então não queira pagar esse preço, não, querido. Obedeça a voz de Deus. Se você está caído aqui e ali, se conserte. Se esforce para estar no centro da vontade de Deus. Que Deus cuida de mim, de você, dos mínimos detalhes, irmãos. Tem 2 anos, fez em janeiro, que eu perdi a minha mãe. Mas minha mãe ficou internada há um tempo, numa situação difícil. Ia descer a sepultura e ela bem sentiu. E Deus, e só a oração que eu fiz dentro de um ônibus, eu ia para o hospital, derramando lágrimas. Minha cunhada ligou cedo e disse: ó, Dona Valquíria está passando mal. E foi uma contenda na minha casa. Porque eu não vou, eu não vou. Eu tinha passado a noite de sábado para domingo, porque para no domingo eu ia para a igreja, né? Quando eu cheguei na casa da minha mãe e meus irmãos, contendendo para ver quem ia ficar com minha mãe. E minha mãe tinha piorando o quadro clínico. E Deus já tinha usado, né? Porque a Bíblia disse que Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus filhos. E Deus usou uma serva dele para me dizer que ela ia estar doente, ia ficar internada e não ia voltar. E desde quando eu recebi essa profecia, eu comecei a orar, já falar em prol disso, pedir a Deus misericórdia. E aí quando eu cheguei lá, minhas irmãs brigando e tal, aí eu falei assim: rapaz, vocês vão ter vergonha. Em vez de vocês estar orando, fazendo questão de ficar com minha mãe, que você nem sabe se ela vai voltar, também não sei se a profecia disse, que talvez eles nem acreditassem, né? Vocês estão aí brigando para não ir. Aí eu não vou porque eu estou cansada, porque eu devo fazer isso amanhã, não sei o que. Ah, tal dia eu vou. Eu, tudo bem. Aí eu voltei para o hospital. Tive que ir de novo, 2 dias seguidos. Quando eu cheguei no hospital, irmão, quando eu cheguei ali nos 2 leões, perto dos 2 leões, minha irmã desceu do olho. Eu disse assim: ó Senhor, que não seja 15 anos. Quem disse que eu lembrei o nome de Ezequias, irmãos? Eu esqueci o nome do rei, mas Deus sabe de quem eu estava falando. Eu disse assim: Deus, assim como se apresentou na vida daquele rei, 15 anos, Senhor, que não seja 15 anos na vida da minha mãe, mas que só apresente mais alguns anos de vida, Pai. Porque o Senhor sabe a vida difícil que ela teve. Minha mãe foi abandonada pequena pela mãe e pelo pai. Foi criada com pessoas que maltrataram ela. Ela não aprendeu a ler. Nada, foi uma vida de uma infelicidade. Teve uma vida também conjugal difícil com meus irmãos, né? Meu pai bebia. E aquela situação toda, e foi coisa. Depois parece que é o Espírito da miséria, então assim, que a gente quase passou necessidade. Mas Deus, né? Eu sempre usava minha avó para poder sempre providenciar o alimento para a gente não passar fome. E aí quando chegou esse tempo, eu disse assim: Deus, só vai permitir, Senhor, que diante de tudo isso, minha mãe desça a sepultura sem paz, sem salvação, em espírito, irmão, dentro de um ônibus. Aí eu soltei os 2 leões, peguei um IAPI, soltei no camarim dele e fui perder esse ônibus. Quando eu cheguei lá, irmão, minha mãe estava mais calma do que eu. Quando eu cheguei, tinha uma senhora também que estava do lado da cama da minha mãe. E aí a conversa fez assim: Senhor, se acalme, que sua mãe está bem. Não chegue junto perto dela, senão se acalme. Aí eu amei. Aí me acalmei. Quando eu cheguei, eu falei: mãe, essa mãe quer dizer assim: você de novo. Como é que eu ia dizer para minha mãe que eu tive que ir de novo, porque os meus irmãos não queriam ir? Eu disse assim: não. Aí eu enganei ela assim, contei uma coisinha assim, disfarcei para poder ela esquecer, né? Eu disse: não, eu não pode vir, não, eu vim, não. E aí ela esqueceu, minha criada foi embora. E aí eu passei a noite. Pense, irmãos, que foi uma das noites que minha mãe passou mais tranquila, foi aquela noite. E eu fiquei do lado da cama dela, né?
Aí desligaram a luz, ficou uma radinha de luz. Eu vi um pouquinho, abriu até enquanto meus olhos aguentaram. Orei, fiquei ali. E ela, de vez em quando, acordava e dizia assim: ô minha filha, vai dormir, eu não vou embora. E eu fiquei em paz. E ela vai dormir. Não fique cansando, eu fique em paz, eu estou bem. Foi, irmão, mas aí a resposta de Deus veio. Mas Deus, irmãos, ainda me provou durante mais 4 dias. Minha mãe estava com uma diarreia assim, sabe? Ela tinha um quadro de diabetes muito avançado. E diarreia de idoso já é complicado, ainda mais com diabetes, né? E aí foram 4 dias. Nessa época, eu ia muito lá com o pastor Bené. Aí eu conversei com o pastor Bené e disse: eu vou lá mesmo na sua mãe com você. No dia que eu ia com o pastor Bené, na quinta-feira mais ou menos, quando eu cheguei, minha irmã ligou, onde eu estava se arrumando para ir, porque eu estava esperando o pastor Bené, eu estava arrumada. Aí minha irmã chegou e disse assim, ligou dizendo: a mãe já recebeu alta. E pode crer, irmãos, eu não sei exatamente quanto, mas Deus acrescentou na vida da minha mãe em torno de 10 a 12 anos. E ela desceu à sepultura salva para a glória dele. Depois disso, minha mãe passou por muitas situações. Depois precisou fazer uma cirurgia para colocar o útero para dentro. Toda minha mãe expeliu, que ela teve muitos filhos de parto natural, alguns em casa. E ficou uma ruptura muito grande. E o útero dela saiu para fora. E aí o médico interna, não interna, tem que diminuir a glicemia, tem que baixar, porque senão não pode operar. E não vou conseguir baixar em casa. E aí, então, quando ela dizia: tem que internar, porque em casa você não vai conseguir baixar. E eles não queriam fazer o internamento antes. Até que ela teve uma situação, ficou doente, ficou ruim, teve que levar, ficou 2 meses internada. Mas nesses 2 meses, Deus operou mais outro milagre, viu? Minha mãe saiu do hospital com a plástica feita, não precisou retirar o útero, eles colocaram para dentro. Esse útero, antes de colocar para dentro, teve um colapso. Ela fez a hemodiálise, a gente pensou que ela não ia resistir, fez mais 2 ou 3 sessões de hemodiálise. Teve uma hemorragia assim, gástrica, e um dos dias que ela vomitou, eu estava lá do lado dela, na madrugada. Nesse período eu quebrei o meu dedo do pé, irmãos. Quebrei o pé, fui para o hospital com o dedo do pé quebrado. No dia que ela fez a cirurgia do útero, a gente pensando, com medo dela ficar até na sala na mesa de cirurgia, do risco que ela corria, era muito grande, ela nem suportava a anestesia. E foram quase todos os meus irmãos para o hospital. Cada um deu um jeito de entrar. Eu entrei com a minha vizinha, uma grande amiga nossa, como se fosse parente nossa. Quando eu estava se esperando, ela estava conversando, ela veio, você vai entrar comigo. Eu entrei, eu estava com meu pé, com meu dedo estava engessado. Eu fui no hospital, esperei, quase terminar, mas demorou muito tempo, eu tinha que ir na rua. Aí eu fui mancando na rua, comprar uma matéria que eu precisava para fazer uma doce. Voltei para casa e minha mãe, irmãos, minha mãe tinha uma frieira que levava tempos e tempos para poder conseguir cicatrizar. Pense que em menos de 15 dias ou menos, a cicatriz dela na cirurgia estava perfeita. Meu Deus! Em poucos dias ela cicatrizou. E aí eu estava na ponta, ela fez o centro cirúrgico esperando, né? Orei ela. Quando eu cheguei no hospital, eu subi, que eu entrei no quarto, ela fez assim: minha filha, me olha aqui, para Deus me ajudar a vencer essa batalha. Mas ela me falou isso com tanta convicção que eu vim trabalhar com Deus, viu? E aí eu orei ela, entreguei, eu assim, o coração da gente fica apertado, né? Quando eu cheguei, a gente desceu para o centro cirúrgico, esperando na porta do centro cirúrgico, aí saí com a cena do Senhor, que estava lá no plantão, e disse assim para mim: vocês querem uma coisa? Eu disse assim: não, minha mãe, depois da cirurgia, ela é uma senhora idosa, com cabelo grisalho, eu disse assim: é. Ela fez assim: não se preocupe não, que eu já orei ela, minha filha, minha irmã, não se preocupe não, que nem de UTI ela vai precisar. E assim como Deus usou aquela serva dele, irmão, minha mãe nem precisou de UTI. Isso, irmãos, é Deus. Eu e você só tem que crer, exercitar e confiar naquele que é poderoso para todas as coisas. E Deus mais uma vez operou um grande milagre no meio da minha família. E Deus tem cuidado assim dos mínimos detalhes. Eu não tenho como agradecer a Deus as maravilhas que Ele tem feito no meio da minha família. Né? O cuidado de Deus. Deus cuida de mim, de você, nos mínimos detalhes. Desde o alimento, as vestes, a sua saúde, tudo. Eu continuo crendo e confiando que Ele é poderoso para todas as coisas. Meu querido, para encerrar aqui. Aqui eu jazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: esse que é meu Senhor impediu que este Ciro da mão
que de sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro e a encontraram e perguntou: vai tudo bem? E ele respondeu: tudo vai bem, meu Senhor. Me mandou dizer: eis que agora mesmo viram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim, e dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes nacionais. Disse Naamã: ser servido de tomar 2 talentos, e estou com ele, e o amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes vestimais, pôs sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os de suas mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e pôs-se diante do seu senhor e perguntou-lhe Eliseu: onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém, ele lhe disse: porventura, não fui contigo eu em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro, a encontraste? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Porventura, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele, leproso, branco como a neve. Né? Geazi achou que poderia mentir para o Espírito Santo de Deus, né? Meu Deus. Mentiu, omitiu 2 vezes, né? Mas Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tudo sabe, tudo pode, tudo vê. Então não adianta eu e você querer se esconder. Que Deus vai fazer no momento dele. Mas persevere, não minta, não dê lugar ao diabo. Né? A Bíblia diz que a palavra de Deus assim, sim ou não. Se passar disso, é procedência na vida. Meu Deus. É a senhora dessa oportunidade.